Bom dia, bom dia. Galerê, já buscaram o material de vocês para a gente continuar? Eu já vou entrar na outra apostila, tá? Então, vamos lá, apostila 5, capítulo 15, a atividade do capítulo 14 já foi registrado no Alunos Book, né? Eu vou só jogar o gabarito hoje, tá bom? Vamos abrir o material aí. Quem não pegou, faça a anotação numa folhinha separada e aí depois grifa na apostila. Bom? Quem já pegou? Página 2. Impérios coloniais, né? Vou começar a falar enquanto a galera vai entrando aí. Na verdade, o capítulo 15 é uma continuação do capítulo 14, porque vai falar de como as potências que invadiram o nosso continente fizeram para administrar esse território, né? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar as diferentes formas de organização que essas colônias tiveram, né? Então, como que a Espanha administrava seu território? Como que a Inglaterra administrava seu território? Como que a França administrava seu território? Basicamente, esses três países, né? Porque nós teremos um capítulo específico para falar de Portugal. Mas vocês devem lembrar, porque fica muito forte na cabeça do estudante, que no 7º ano vocês estudaram a colonização portuguesa na América e lembram das capitanias hereditárias, aqueles mapas que vocês tinham que desenhar, né? Sempre fica bem marcado na cabeça do estudante. Agora, a forma como os espanhóis, os franceses e os ingleses fizeram para colonizar, geralmente não fica muito marcado na cabeça do menino, porque é um conteúdo muito rápido, né? E não é assim, muito atraente, né? Porque o que nós vamos trabalhar aqui são características. Cada país adotou uma forma de administração, né? No nosso caso, a primeira forma foi as capitanias hereditárias. Como não deu certo, eles apelaram para o governo geral. O governo geral dura até a vinda da família real para o Brasil, né? E nos municípios tinham as câmaras municipais. Essa, se eu for narrar assim especificamente, é a forma como o nosso território foi colonizado, né? E aí enfatizando também a presença da igreja, essas características nós vamos trabalhar aqui também, tá? Só que basicamente existem duas formas de colonizar, né? Ou por povoamento ou por exploração. A maior parte do território do continente americano viveu a espécie de colonização de exploração, porque a ideia era tirar daqui os melhores recursos que tinha, né? Então, foi tirada aqui muita matéria-prima, madeira, minerais, vários produtos que são atípicos da Europa, que saíam daqui para lá, como algodão, pimenta e tudo mais, né? Então, basicamente, existem essas duas formas. Só que a Espanha manteve uma estrutura política, a Inglaterra outra, a França outra. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo, ok? Para quem está entrando agora, bom dia. Nós estamos entrando na apostila nova, tá? Capítulo 15, página 2. Se você não pegou o material ainda, pega uma folha de ofício aí e vamos fazer a anotação, tá? A tia Marcela vai compartilhar o material aqui com vocês. Vamos lá? Bom, no capítulo passado, nós terminamos mostrando um documentário, né, Guerras.doc, que fala um pouco desse processo de dominação, de exploração,
né, que foi comum a boa parte do território americano. Eu queria pedir desculpa a vocês que eu estou com a crise alérgica. Não passem a mão no nariz, tá? Eu passo a mão no nariz, depois eu vou lá e limpo no álcool, mas eu também estou sozinha aqui. Estou coçando demais. Desculpa. E tô fanha também hoje. Nós terminamos o material passado falando desse documentário e eu citei para vocês o que Hernán Cortés, principalmente, fez durante esse processo de dominação, né? Agora o território está dominado. Nós vamos trabalhar essa geografia, né, de domínio e vamos trabalhar as características desse processo de domínio. Então, eu convido quem está com a apostila aberta, lembrar das nossas expectativas de aprendizagem que estão expostas aí do lado esquerdo da página 2, que eu vou narrar aqui com vocês antes de começar o capítulo, né? Porque nós precisamos lembrar disso, né? Que existem pontos fundamentais no capítulo e esses pontos fundamentais estão sempre exibidos aqui nas expectativas de aprendizagem. O que eu devo saber no final do capítulo? Relacionar o processo de dominação colonial com os interesses mercantilistas europeus. Mercantilismo é uma coisa que nós falamos em 2 capítulos, eu espero, né, que o conhecimento que você já tem de mercantilismo seja enxergado aqui. Destacar as motivações religiosas que justificaram para a época a conquista da América, e aí está ligado também à reforma protestante, um movimento é ligado a outro. Analisar o processo de formação da sociedade colonial espanhola, identificar as principais características da administração colonial espanhola, e identificar as principais estratégias utilizadas para a exploração da mão de obra na América. Estudar o processo de colonização das Américas inglesa e francesa. Então, aqui não é só história, aqui tem muito de geografia, né? Também, e a gente vai começar com a geografia espanhola, tá? Pra você ter noção do poder que a Espanha tinha geograficamente, tá aí o mapa para vocês. A maior parte do território do continente americano foi dominado pela Espanha. Isso tem relação direta com o Tratado de Tordesilhas, assinado, né, logo depois do processo de dominação, em 1494. Esse Tratado de Tordesilhas dava à Espanha o direito a todo o território, né, a 360 léguas das ilhas de Cabo Verde, que a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, teve um traço aí. A parte desse traço, né, é mais ou menos essa daqui, é o território que pertencia ao Brasil. Esse território aqui, desculpa, que pertencia a Portugal, esse território aqui, na prática, pertencia à Espanha, mas não foi ocupado por ela no período de dominação. É por isso que lá na frente nós vamos estudar o Tratado de Madrid e o princípio de uti possidelis, que é a terra pertence àquele que a ocupa. Como a Espanha não ocupou esse território aqui onde eu estou passando o mouse, ela não vai dominar especificamente esse território, isso vai abrir espaço para a expansão territorial brasileira, tá? E a formação geográfica que nós temos hoje, que a princípio, nossa geografia era só isso aqui, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, né, desse pretexto. Eu falei lá atrás, em absolutismo, que a Europa meio que se dividiu depois da Reforma Protestante em reis absolutistas católicos e países que adotaram a Reforma Protestante passaram a viver características mais liberais. A França, Portugal e Espanha têm em comum isso. São 3 países que permanecem católicos. Então, o processo de dominação desses 3 países é pautado numa justificativa. A justificativa de quê? De civilizar os povos americanos em termos culturais e cristãos. Vale lembrar que aqui a sociologia não existia enquanto ciência, ok? Não era uma ciência, não se estudava essas manifestações. Então, na visão eurocêntrica,
né, a Europa no centro de todas as coisas, o europeu tinha uma superioridade em relação às outras nações. E quando eles chegam aqui e observam a organização dos povos que aqui viviam, eles têm isso como uma justificativa, né? Nós vamos civilizá-los, nós vamos ensiná-los o que é cultura, ou seja, vou impor a minha cultura a eles, né? E isso é um processo muito triste e doloroso, porque existia crenças, existia um modo de viver, de se comportar, e tudo isso foi jogado por terra a partir do momento que o europeu diz: não, o que você faz está errado, o que eu penso e faço que está certo. Então, um povo que era politeísta, que fazia oferendas, que tinha uma ligação muito forte com a espiritualidade, a religião era muito importante para esses povos, e essa religião era politeísta, ligadas a elementos da natureza, tudo isso passa a ser inferiorizado, sendo imposto à cultura cristã. Então, aqui a Companhia de Jesus vai fazer vai potencializar todo esse processo. Tá? A Companhia de Jesus, nós falamos lá na Reforma Protestante, na Contra-Reforma, né? Foi a solução criada para a expansão do catolicismo, né? Que são os jesuítas que saíram pelo mundo catequizando pessoas, né? Aprendendo a língua delas e catequizando essas pessoas. Foi um processo de dominação doloroso também no que diz sentido às táticas utilizadas. Por quê? Aqui nós não tínhamos animais de tração com poder, força. Aqui nós tínhamos ilhama e a alpaca. Eles vão trazer para cá o cavalo. Além do cavalo, vem a pólvora, instrumentos, armas de fogo, que também não tinha. Isso vai se somar, como falamos na aula passada, às doenças que os europeus tinham e que os povos aqui não tinham imunidade. Então, o estrago foi grande, né? O que eles fazem para poder facilitar esse processo? Eles potencializam a rivalidade entre as tribos que viviam nas regiões ocupadas, né? Principalmente na região do México. Essa rivalidade foi usada principalmente por Hernán Cortés, que fez esse projeto do mal aí lá no México, né? E aí ele coloca um povo contra o outro, entra com arma e destrói, né? Porque a partir do momento que um povo que ocupa uma região se divide, ele está frágil. Isso a história já provou várias vezes, que a fragilidade política e social de um povo se potencializa quando há rivalidade entre eles. Aí a gente lembra aqui que o que estudamos após a Guerra do Peloponeso na Grécia, né? O que foi aquela guerra entre Esparta e Atenas? Né? Esparta ganha de Atenas, estabelece uma tirania, tempo depois eles são invadidos por Roma. Por quê? Porque estavam frágeis. Né? Enquanto estavam unidos, conseguiam esse desenvolvimento. Bom dia. Quem é Rogério Santana? Bom dia. Aluno novo? Estou vendo a aula aqui. Você está assistindo a aula. Bom dia. E aí Sempre bom aprender história. Muito importante para o Brasil isso e para os alunos. Pode continuar aí. Posso? Vou continuar. Bom, seja bem-vindo. E aí, nós passamos a assistir um processo de dominação extremamente violento, né, principalmente na região do México. E aí vamos lembrar do capítulo passado. México, maias e astecas, ok? E no sul, Francisco Pizarro toma conta da dominação ali na região andina, né, no Peru especificamente. Bom, então, como que se dá esse processo de exploração? Entre os séculos XVI e o século XVII, né? Na verdade, a potencialização
desse processo acontece aqui e ele cai por terra no século XIX, quando nós vamos assistir ali a independência desses territórios através das obras das investidas napoleônicas lá na Europa, né? Mais à frente estudaremos também, tá? Então aqui, México, Peru e Bolívia era a região onde os espanhóis exploravam o ouro e a prata. No Chile, todos gêneros agrícolas específicos da região, né? E na Argentina, os animais de tração e tecido. E aqui que nós vamos parar para falar da questão mercantilista, né? Lembrando, mercantilismo é o capitalismo, porém com a intervenção do Estado. Como nós estamos falando de uma potência absolutista, que era a Espanha, nós precisamos lembrar disso, né? Que havia uma intervenção econômica muito grande e essa intervenção tinha algumas características, né? Quais características que nós estamos falando aqui? A balança comercial favorável, o pacto colonial, que nós vamos falar daqui a pouquinho novamente, o metalismo, e aqui aparece, né, o ouro e a prata. Isso aqui potencializa uma rivalidade entre Portugal e Espanha, porque Portugal não acha ouro aqui, não acha prata aqui, a princípio, né? E isso, nossa, para Portugal era um grande problema. Como assim? A Espanha consegue encontrar e a gente não consegue, né? E aí, lá na frente, só com a expansão territorial é que nós chegaremos ao ouro. Então, durante o século XVI e o século XVII, a Espanha estrutura esse processo de dominação através das práticas que eu trabalhei com vocês no slide anterior, ok? Basicamente, eles vão pegar algumas práticas que eram comuns na região, como o sistema de servidão, por exemplo, entre os incas, que nós falamos lá atrás, e vai usar a favor do Estado espanhol. Então, aqui tem as duas práticas comuns na época, tá? Que é a encomenda e a mita. Isso aqui é o mais importante nesse processo que estamos estudando, tá? Então, fiquem bem focados nesses dois processos, né? O que era a encomenda? A encomenda é uma prática utilizada tanto na agricultura quanto na mineração, né? Há aí a exploração dos índios nesse momento por um encomendeiro. Quem que era o encomendeiro? Encomendeiro era um representante direto da coroa. Então, ele agrupava os nativos e colocava esses nativos para trabalhar de forma compulsória para o Estado espanhol, ok? Aonde? Tanto na agricultura quanto na mineração. Então, no Chile, essa estratégia foi utilizada, no México, essa estratégia foi utilizada, tá? E outra característica também de exploração era a mita, né? A mita era uma ação já usada pelos incas em determinadas épocas do ano, que aqui o espanhol vai potencializar, né? E também vai ser uma forma de exploração do trabalho e de extermínio. Os grupos dominados eram obrigados a colocar anualmente à disposição do colono um certo número de homens para trabalhar de acordo com os interesses deles, num sistema de servidão. Se você quer permanecer nessa região, você precisa prestar esse serviço ao Estado, ok? E aqui nós vamos lembrar da prática comum, né? Como eu disse para vocês, nos estados de base católica, mercantilista, o processo do pacto colonial. Aqui, colônia, eu poderia colocar Brasil, para você entender melhor. Como estamos falando da Espanha, vamos colocar o México aqui, tá? México era uma colônia, a Espanha era metrópole. O que então vai basear esse pacto colonial? Vai ser baseado no monopólio. Monopólio é uso exclusivo, só uma pessoa explora. Então, a partir do momento que a Espanha tomou posse desses territórios, ela obriga esses povos a só comercializar com ela. Ok? Foi a mesma coisa que Portugal fez conosco, né? Só comercializar com ela. Então, isso beneficiava a metrópole de todas as formas. Por quê? Do México saíam os principais, do México, do Chile, do Peru, os principais gêneros tropicais que vinham para a metrópole.
Então, aqui, todo o processo de exploração, por exemplo, que ele fez na Argentina com a pecuária, né, no Chile com o ouro, e os gêneros tropicais que eles retiravam daqui, iam direto para a Espanha. Em contrapartida, da Espanha saíam os produtos manufaturados que vinham para esses territórios. Nós já falamos dessa estrutura, eu vou repetir: manufaturado é transformado, mano é mão, feito com as mãos. Não é o mesmo processo artesanal, nós já falamos isso aqui, né? Nasce as manufaturas através das corporações de ofício, que vão se potencializar também e chegam na Idade Moderna produzindo muito mais. Então, nós aqui não tínhamos vivido a Revolução Industrial. Contudo, os produtos que chegavam aqui eram manufaturados, não tinha uniformidade, né? O que traz a uniformidade é a Revolução Industrial. Então, por séculos de exploração, né, 300 anos, basicamente, em alguns territórios, 350 anos, foi assim que aconteceu, né? A obrigação do monopólio. O próximo ponto que nós vamos trabalhar aqui é como que essa sociedade se organizou a partir desse processo de exploração. Bom, há um projeto político que traz para o nosso continente um grupo grande de homens para poder colonizar esse território. Eles precisavam conhecer e precisavam entender o que seria explorado. Então, o governo espanhol vai enviar para cá representantes que vão administrar esse território. Então, esses espanhóis que primeiro ocupam o território e ganham força política dentro desse território, ficaram conhecidos como os chapetones, né? Foram os que chegaram ocupando postos políticos dentro do território espanhol. Depois, dentro da hierarquia social, vem o clero, nós já falamos disso aqui, né, que foi fundamental para o processo de dominação, e aqui o clero é representado pela Companhia de Jesus e pelo movimento jesuíta, né, que nós já falamos. A Companhia de Jesus é o movimento jesuíta. Depois, no terceiro momento aqui, na terceira parte da nossa pirâmide social aqui, vem os crioulos. Os crioulos é uma sociedade que vai nascer com um processo de dominação. Por que ela vai nascer com um processo de dominação? Porque os crioulos são os descendentes dos espanhóis que nasceram aqui na América. Eles são descendentes do povo que adquire as principais terras. Então, os crioulos eram grandes proprietários de terras e eram comerciantes. Esses homens é que lá no processo de independência vão ser instrumento fundamental para que as coisas ocorram, tá? Então, os crioulos aqui, eles estão no terceiro nível porque os chapetones representavam a nobreza espanhola aqui no território americano, tá? E o clero está nessa condição porque foi instrumento fundamental para esse processo de domínio. Eles aprendem a falar a língua, eles catequizam esse povo, né? Nós já falamos sobre esse processo de aculturação. No quarto ponto, vem os mestiços, né? Os mestiços eram os filhos dos espanhóis com indígenas, em geral, trabalhavam como capatazes, trabalhavam para os crioulos, né? E artesãos. Depois, os indígenas, né? Os índios, submetidos à mita e à encomenda, que nós já falamos aqui, e com o passar do tempo, né, nas dificuldades que vão nascer e no extermínio do povo indígena, é aplicada a escravidão africana aqui, a escravização africana, perdão, que vai se concentrar na região das Antilhas, né, vai ali durante o período ser maior na região da América Central, muito mais forte do que foi nos outros locais explorados pela Espanha. Vou passar aqui. Próximo ponto. Na geografia portuguesa aqui, né, do nosso território, vocês estudaram lá atrás as capitanias hereditárias. No caso espanhol, o que eles fizeram? Eles dividiram o território em vice-reinos e em capitanias gerais. E aí, qual que é a diferença?
né, entre eles. Os vice-reinos eram de importância econômica. A região que dava mais lucro à Espanha, basicamente, né? E as capitanias gerais ficavam em regiões estratégicas. Por que isso? Havia uma rivalidade entre as potências que vão efetivamente colonizar o nosso território e aquelas que chegam tarde na expansão marítima, né? Então, como o Brasil recebeu ataques franceses e holandeses durante seu processo colonial, esses ataques não eram só ao nosso território. Então, para proteger o território espanhol, eles criaram essas capitanias que ficavam em pontos estratégicos para defender o território, ok? Havia uma nomeação dos vices-reis, né? Que eram ali o Conselho Supremo, o Conselho Real e o Supremo das Índias, que são instituições criadas pela Espanha para explorar o comércio e deter qualquer manifestação contrária a esse processo de exploração, tá? Os vices-reinos eram divididos em 2 grupos, né? Os intendentes, que eram as pessoas que realmente mandavam ali na região. Nós tivemos aqui durante o período minerador também os intendentes das minas, né? As principais cidades tinham as câmaras municipais, que lá no processo deles ganharam o nome de cabildos. Nessas câmaras municipais é que os crioulos vão se potencializar. Por quê? Os crioulos ficaram com a maior parte das terras a serem exploradas no território espanhol. Então, eles tinham um poder muito grande, economicamente falando, e acabam influenciando muito as câmaras municipais, ok? E aqui está o mapa desse processo para vocês. Tudo que está em amarelo são vice-reinos. O que está em vermelho são capitanias gerais. E aí eu lembro da função da capitania geral, né? Por que que Cuba, Guatemala, olha lá, Venezuela e a região do Chile foram escaladas como capitanias gerais? Porque por elas seriam fácil atacar pelo mar, assim como os holandeses e os franceses, os ingleses fizeram aqui na nossa região. Então, tendo uma capitania aqui, eu protegia essa região de ataque. Tendo uma capitania aqui, na região muito lucrativa para eles na época, né? Olha, são 2 capitanias bem próximas. Eu protegia a invasão desse território aqui todo, né? E outra capitania no sul, pegando toda essa região aqui, né, do Chile até a cordilheira, né, quase ali a divisão com a cordilheira, eles protegiam do lado pacífico o território espanhol, ok? Alguma dúvida até aqui? Vou continuar, hein? Então, vamos lá. Bom, a Espanha... Eu tava, mas não tô mais não. Já entendi. Obrigado. De nada, Rogério. Não, tranquilo, pode falar na hora que você quiser. Não, sim, tudo bem. Eu mandei ali, mas acho que ninguém viu, mas beleza. O que acontece? Eu tenho um pouco de dificuldade de, ao mesmo tempo que estou falando, olhar no chat aqui. Me desconcentra um pouco, por isso que eu sempre abro no final para os alunos perguntarem, tá? Quem quiser, pode perguntar no final. E aqui nós vamos perceber o quê? Entre o século XVI e o século XVII, todo esse projeto vai ser colocado em prática, né? No século XVIII, vão ocorrer movimentos na Europa que vai começar a questionar essa questão de domínio e imposição, que é o movimento iluminista, e aí vai haver uma transformação dentro do território espanhol. No início, há um poder muito grande dos chapetones, mas a partir do século XVIII, os crioulos vão se potencializar. E aí vai nascer uma rivalidade entre esses 2 grupos dentro das colônias, que no século XIX vai favorecer ao processo de independência
nas colônias espanholas, ok? Bom, agora nós vamos passar para outro país. Falamos até aqui de como foi o domínio espanhol e agora falaremos de como foi o domínio inglês. Então, vamos lá. A gente precisa lembrar de uma coisa aqui. A Inglaterra, ela entra tardiamente na expansão marítima, tá? E a Inglaterra vivencia a reforma protestante, né? Adotando uma nova religião que foi a anglicana. E eu gostaria de lembrar com vocês, porque nós estudamos isso há 2 capítulos atrás, de que a reforma protestante ela provoca muitos conflitos dentro da França e dentro da Inglaterra. Então, o século XVI é um século muito agitado para a Inglaterra, mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, a dinastia Tudor conseguiu, através de algumas práticas, investir na navegação, né? E chegar aí no século XVII ao domínio de alguns territórios, né? Aqui no nosso continente, a princípio, né, a Inglaterra vai dominar 13 colônias na região ocidental do território atualmente chamado Estados Unidos da América, né? Essas 13 colônias aqui, ó, ligadas ao Oceano Atlântico. Ele vai dominar essa região. E a França vai pegar um pedacinho lá em cima no Canadá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Perdão. E aí, mesmo entrando tardiamente, a Inglaterra busca estratégias de exploração. Marcela, você falou tardiamente, mas ali está escrito que foi Elizabeth I que deu início a esse processo ainda no século XVI? Sim. Só que aí eu vou lembrar uma coisa para vocês. A expansão marítima portuguesa, ela começa ainda na Idade Média, porque a primeira conquista portuguesa foi em 1415. Lembram disso? Então, é como se a Inglaterra, dentro desse processo de expansão, tivesse 100 anos atrasada, né? Mas a Inglaterra, durante o século XVI, ela tem uma postura. No século XVII, ela passa a ter outra, porque no século XVII ela vai viver a Revolução Inglesa. E a Revolução Inglesa vai acabar com o absolutismo monárquico. Então, existem 2 tempos de exploração que precisam ser entendidos, né? Na primeira fase da expansão marítima inglesa, ela era um governo absolutista, né? Quem faz isso é Elizabeth I, filha de Henrique VIII, né? Então, ela vai investir na construção naval, no comércio marítimo, dando continuidade ao trabalho do pai. E aí vamos recordar. Quando Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana, ele confisca, ele pega para a Inglaterra todas as terras, todas as propriedades da Igreja Católica dentro do território inglês. E a partir daí, ele vai usar esses recursos para potencializar a Inglaterra no que diz respeito à construção naval e coisa e tal. E a Elizabeth vai dar continuidade a isso, né? Ela vai investir no comércio marítimo, na atividade, estimulando a atividade corsária. O que é atividade corsária? É atividade de pirataria. Sim, ela investiu nisso, né? Que era o quê? Atacar navios de outros países, né? E os piratas ficaram marcados na história por fazerem isso, né? Roubar produtos invadindo embarcações de outros países, né? Aí há aqui, obviamente, um conflito entre a Espanha e a Inglaterra nesse processo. Por que vai haver esse conflito? Porque o Tratado de Tordesilhas, ele não permitia que a Inglaterra invadisse esse território das 13 colônias, né? Só que aí a Inglaterra vence, né, esse empate e aí começa a se desenvolver. No século XVII, a atividade colonial inglesa fica à frente da decadente espanhola. Por quê? Porque no século XVII, a Inglaterra vai deixar de ser absolutista. Ela vai deixar de ter aquele olhar mercantil tão forte, né?
e vai explorar, dando um pouco mais de liberdade às colônias, né? Aqui nós vamos trabalhar as causas e como foi a ocupação do território das 13 colônias. O que vai acontecer aqui? A Inglaterra vai viver um excedente populacional provocado aí pela política de cercamento, né? Política de cercamento nós vamos falar de forma mais profunda lá na Revolução Industrial. Mas o que você precisa saber agora é que ela faz com que muitos grupos busquem viver na zona urbana ao invés da zona rural, né? Ajudou na colonização e resolveu um problema da metrópole, né? Porque esse excedente populacional que estava desempregado, buscando oportunidades na Inglaterra, vai encontrar essa oportunidade lá nas 13 colônias. Perdão. Outra coisa que vai favorecer isso são os conflitos religiosos que existiam dentro da Inglaterra, né? Entre os puritanos, que aqui são os calvinistas, eu já ensinei isso para vocês, né? Que os calvinistas eram chamados de puritanos na Inglaterra, né? E os Quakers, que eram um grupo de protestantes, né? Formado aí depois do período da Reforma Protestante, comandado por George Fox, que eram contrários ao calvinismo e a qualquer autoridade eclesiástica, ou seja, era contra a autoridade papal e, no caso da Inglaterra aqui, era contra a autoridade religiosa que o rei tinha dentro da igreja anglicana. Os puritanos, então, em grande maioria, vão ocupar essas regiões no norte do continente americano, né? Isso justifica o fato dos Estados Unidos serem até hoje o maior país protestante do nosso continente. Só um minutinho que eu vou beber uma água, tá? Vamos lá. E aí, os Estados Unidos até hoje é formado em grande parte por protestantes, né, presbiterianos, aqui nós chamamos, batistas, ali vem Anabatista, vem os calvinistas, né, que aqui nós vamos chamar de batistas e presbiterianos. Do século XVII ao século XVIII, as 13 colônias do norte são potencializadas. E aí, nós vamos dividir essas 13 colônias em dois grupos diferentes. As colônias do sul tinham um clima mais ameno, então era favorável à produção agrícola. Já as colônias do norte eram mais frias, onde a produção agrícola não era viável. Então, a forma de administrar essas colônias passaram a ser diferentes, tá? No sul, a Inglaterra adotou a tática de colônia de exploração. Repetindo, colônia de exploração é pautada no pacto colonial, no monopólio estabelecido entre a colônia e a metrópole, ok? Bom, quais eram os principais pontos ali, né? A Virgínia era o centro comercial, maior produtor de tabaco na época, que era um produto bastante forte dentro do triângulo comercial que a Inglaterra vai provocar, que é aquele triângulo que faz uma aliança comercial entre as 13 colônias, a Inglaterra, a África e as Antilhas. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente também, tá? E cria companhias de comércio, né? Essas companhias de comércio, elas dão assistência a essas colônias ao mesmo tempo que exploram. Então, elas levam o produto manufaturado e tiram de lá matéria-prima, ok? Bom, baseado também no plantation. Plantation, eu já falei com vocês, vou repetir aqui. O que era o plantation? Plantation é o sistema de produção. É um sistema de produção específico, baseado em 4 características: monocultura,
latifúndio, grandes propriedades, latifúndio, mão de obra escrava e produção voltada para o mercado externo. Isso aconteceu aqui no nosso território com a cana-de-açúcar, isso aconteceu aqui no nosso território com o algodão, ok? E lá também acontecia com a produção de algodão, principalmente tabaco, né? Então, ela vai impor a essas regiões o que elas produziriam, como seria feito, como seria comercializado, uma coisa bem mercantil, né? A economia agrícola era voltada totalmente para o mercado externo. Para qual mercado? Para o mercado inglês. E aqui nós vamos perceber uma diferença fundamental, porque a Inglaterra ela vai pegar todos esses lucros e vai investir internamente. O seu território vai se potencializar e no século XVIII vai se tornar aí a principal potência, porque vai vivenciar a Revolução Industrial, ok? E as colônias do Norte? Olha lá, por questões climáticas, perdão, mais uma vez, tá? Desculpa. Por questões climáticas, né, vai adotar aí uma característica mais manufatureira, né? A região vai passar a produzir coisas ao invés de investir na agricultura, ok? Então, é inclusive apelidada nessa época de Nova Inglaterra. Períodos de colonizadores de origem puritana, já falei isso aqui, né? O primeiro grupo chega em 1620, ou seja, 120 anos depois que Portugal chegou aqui, então é correto dizer que a Inglaterra entrou na expansão marítima 100 anos depois. Mas ela corre atrás e ela consegue, através da sua administração e do investimento interno, superar as potências que chegaram aqui anteriormente, ok? A ocupação baseada na pequena e média propriedade, a princípio, né, na expansão estadunidense, as coisas mudam um pouco. E a produção diversificou com o tempo. Então, a região do norte vai ficar marcada aí nessa estrutura como manufatureira e comercial, porque o clima não facilitava, né, o desenvolvimento agrícola. Então, o norte é a região escolhida pelos grupos que lá na Europa estavam vivendo perseguições religiosas. Alguém quer falar? Vou continuar, tá? Bom, no norte há, então, a ideia de povoamento. Então, nessa prática, os povos na região norte tinham mais autonomia, né? Eram livres economicamente, assim, menos cobrados pela metrópole, melhor dizendo. Né? Para escoar a produção do setor naval se desenvolveu, contatos comerciais com as Antilhas ali na América Central, com a África e com a Ásia. A Inglaterra vai fazer ali um ciclo de produção e comercial muito forte, que lá na frente nós vamos chamar de triângulo comercial, né? Comércio triangular, melhor dizendo. A captação progressiva, com o tempo, né, eles vão crescendo, se desenvolvendo. A economia autônoma, mercantil, manufatureira, não dependente da metrópole, porque aqui eram ingleses. A maior parte da população ali na região era inglesa. Há restrições de controle interno típicos das colônias ibéricas, né? Não, por exemplo, não existia um povoamento e desenvolvimento de uma colônia semelhante à terra de origem, né? Por conta da própria região. A instabilidade política na Inglaterra no século XVII, a instabilidade, né, que é a Revolução Inglesa, vai levar às modificações. Como eu disse para vocês, a Revolução Inglesa é fundamental para a reestruturação da Inglaterra. Porque a Inglaterra, a partir daqui, vai ser um território
com características políticas diferentes a partir do fim do absolutismo. Então, ela vai investir em várias coisas. Ela acaba com o absolutismo mais de 100 anos antes do resto da Europa. E esse fim do absolutismo lá é que vai fortalecê-la economicamente, vai investir numa burguesia industrial e no desenvolvimento interno, tá? Ficou faltando falar da França e acabar a Inglaterra. Nós vamos fazer isso na segunda-feira, ok? Eu não vou conseguir ler tudo o que vocês escreveram aí no... Ai, meu pai. Por isso eu queria abrir para pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, gente? Eu vou expor o material para vocês lá no Alunos Book. Fala, Caio. Você apareceu só para mim só agora. Não tinha te visto hoje, você está sempre aí ligado. Cadê o Rogério? Acho que o Rogério já foi. Já, né? Tá joia, gente. Só queria saber quem era. Bom final de semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, me aciona lá no WhatsApp. Tchau. Tá ok. Tá beleza. Rogério aí. Quem é esse rapaz? Podem sair, eu vou continuar aqui na sala, tá? Só um minutinho. Alô?